Vamos lá, salve, salve galera do canal FM Futebol ao Vivo, sejam todos bem-vindos. Vamos lá para mais um vídeo. É, eu selecionei aqui duas perguntas, né, feitas aqui na coletiva, né, ao treinador do Fortaleza. Eu sempre fui crítico, né, eu sei que muitos lá são meus amigos, né, no qual, amigo de profissão, né, que a gente vai lá, faz a pergunta e tal. Esses últimos jogos eu não fui para a coletiva do treinador, mas enfim. Mas, cara, assim, o nível de pergunta chega a ser bizarro, chega a ser ridículo, né? Ridículo mesmo, ridículo as perguntas, né? Eu sei que o nível profissional aqui no nosso estado ele é muito baixo mesmo, né? Até mesmo porque também eu até entendo o nível é, de profissionalismo ser baixo aqui, porque tem muita gente aqui que nem trabalha lá, vai trabalhar de graça, né? Nem ganha para isso. Mas enfim. Então, cara, assim. O nível de pergunta chega a ser surreal. Quando você faz uma pergunta inteligente ao treinador, é importante na coletiva. Porque eu via perguntas idiotas sendo feitas ao Vojvoda, cara. Eu ficava aqui pé da vida, né? Pé da vida. Porque uma boa pergunta, ela ajuda o treinador. Ela ajuda o clube, ela ajuda a instituição. Por quê? Você faz uma pergunta tática, né, ao treinador, você faz com que ele observe alguma coisa que ele não viu durante um jogo de futebol, e aí ele, aquela pergunta daquele cara, como o Vojvoda se lembrou da minha pergunta, o Paiva também se lembrou da minha pergunta, e aí você fala pro cara, e o cara, né? Quando eu falei com o Paiva que o meio de campo do Fortaleza era frouxo, ele colocou mais 4 jogadores, foi uma opção foi uma das coisas que eu falei, e aí fortaleceu o meio de campo do Fortaleza, apesar, se Paiva não era nem para ter vindo. Enfim, mas você tem que ajudar o treinador com perguntas inteligentes, né? Lógico que eu não vou cobrar a inteligência aqui de todos ali que estão ali, porque é impossível. Mas um ou outro ali, né? Eu selecionei duas perguntas aqui. A primeira a gente vai ouvir aqui e vamos comentar sobre a pergunta. Vamos lá. Professor, boa noite. Lucas do show do portal 1918. O seu trabalho, na minha visão, é de recuperar jogador. Vários jogadores que você chegou estavam embaixo aqui e hoje estão jogando bem. Tá certo? Sim. Inclusive, quando o Pacheco quebrou, muitos, inclusive a gente aqui da mídia, falou, não, improvisa alguém, coloca outro jogador, e você bancou o Diogo. E o Diogo hoje fez uma partida muito boa, principalmente defensivamente. E eu queria que você falasse da avaliação do Diogo. É mais um jogador que você consegue recuperar de tantos que estavam em baixa no Fortaleza? Cara, foi o Lucas, né? Né? O Lucas, cara, pelo amor de Deus, né? Que pergunta idiota, cara. Leva mal não, você pode até ficar com raiva de mim. Também se ficar, problema seu. Que pergunta idiota. Você vem dizer que o treinador do Fortaleza recuperou esse defunto do Diogo Barbosa? Isso é um lateral defunto, cara. Fortaleza ia tomando um gol na lateral lá, que ele escorregou, caiu, o cara passou por ele. E por sorte o cara se atrapalhou também do Atlético Mineiro, não cruzou pra fazer o gol, senão o Fortaleza teria tomado o gol. Aí você vem dizer que esse Diogo Barbosa jogou bem? Que o treinador do Fortaleza recuperou esse cara? Não tem ninguém que consegue recuperar um jogador medíocre que nem esse Diogo Barbosa. Não tem. E aí quando ele fala isso, você recuperou, aí esse cara vai... Aí você vai botando a pulga atrás da orelha do treinador para o treinador manter o jogador mequetrefe em campo. Para mim, esse cara não era nem para estar em campo. Era para estar o Ávila na lateral esquerda do Fortaleza, e aí você colocar o Kusevich ali como um outro zagueiro ali, com 3 zagueiros. Porque esse Diogo Barbosa é horroroso, cara. Na marcação, no ataque, ele é muito ruim. Né? Ele é muito ruim. Não recuperou, não, irmão. Ele não recuperou o Diogo Barbosa, não. E nem vai recuperar, porque o cara é horroroso. Foi uma das péssimas contratações feitas pelo Fortaleza. Uma das péssimas. Né? Das contratações horrorosas feitas pelo Fortaleza. Mas enfim, eu não vou nem deixar vou nem deixar o treinador responder essa pergunta idiota, não. Eu já ouvi, né? Creio que vocês já ouviram também. Mas eu vou aqui a pergunta do meu amigo Mário Teles, né? Que inclusive ele tá aí na capa, tá bom, galera? Quem tá aí na capa não foi quem fez a pergunta idiota, não.
fez a pergunta, para mim, a das melhores perguntas, né? Se não a melhor pergunta, porque quando você pergunta algo ao treinador, ou você pergunta, às vezes, sobre um jogador ou outro ali, você faz uma pergunta tática, irmão. Pergunta tática para ajudar o treinador. Você ajuda o treinador. Você faz uma pergunta tática. Por que você demorou muito na substituição? O jogador fulano de tal estava cansado e esse jogador aqui tem velocidade para entrar no esquema que o Fortaleza precisava, necessitava ali de transição rápida por ataque. Assim, você faz uma pergunta tática, né? Mas não, os caras parecem que não têm inteligência para fazer pergunta, cara. Incrível. Aí vamos ouvir aqui, ó, a pergunta do Mário. Es la confianza que uno tiene en este grupo, en este plantel, ante necesidades que se fueron dando. Diego lo hizo con Mineiro allá en Belo Horizonte. E você bancou o Diogo. Por resultados, por... Show. Tá aqui. Olá, Martim, tudo bem? Boa noite, Mário Teles, Decifrando a Bola. Eu ia fazer uma pergunta depois da apoteose de hoje, na linha do que a colega falou, e vou deixar para uma próxima, porque eu queria que você falasse para a torcida. Mas eu vou fazer uma pergunta tática aqui. Na minha visão, e estava comentando com o colega, você ganha o jogo, ou pelo menos embaralha ali a cabeça do Sampaoli, quando você abre o Pochettino na esquerda e deixa Breno Lopes e Tuco flutuando. Certo? Para mim você ganha um jogo, tanto é que o gol sai do facão feito do Breno Lopes com o Pochettino, né? E eu queria saber de você, até para você falar pro torcedor, como é que você estuda os teus adversários? Principalmente adversários que eu imagino você não conhecia tanto. Porque você tá no Fortaleza há pouco tempo, e nesse pouco tempo, mais do que mostrar resultado, você mostra que conhece muitos adversários que disputa. Por quê? Porque apesar de jogadores iguais, você coloca ele em posições diferentes no campo. Você acha que hoje você conseguiu vencer com essa variação que fez ali do Pochettino de saída, ou você enxerga que o gol saiu de maneira natural? Obviamente que hay un... A diferença da pergunta para o Mário, para as perguntas de praticamente todos que fizeram a coletiva, né? É isso, quando eu cobro uma pergunta inteligente, é assim, uma pergunta tática, né? Porque estava flutuando, ou seja, jogando com liberdade, né, galera? Vamos lá, taticamente, jogando com liberdade. Quem? Pochettino, Breno Lopes e o Herrera. Esses tinham a possibilidade de avançar, ter a liberdade de avançar, e muitas vezes até ficava lá, nem voltava muito para recompor, né? Ficava em várias partes do jogo lá, muitos ficavam lá, esses três, né, para receber a bola, para dar o combate lá, para combater, tentar buscar o gol. E não foi à toa que a liberdade que o treinador deu ao Pochettino, que ele pintou na área. Ou seja, quem era para estar lá? Era o Barreiro, tava. E aí o Barreiro ajeitou para quem? Pochettino, com liberdade, dentro da área, fazer o gol. Ou seja, a liberdade que ele deu para esses 4 jogadores, né? Que o centroavante ele já tem a liberdade de ofício lá para ficar lá no ataque, né? Então, é isso, é desse tipo de pergunta que eu cobro, né, aos repórteres, né, do Fortaleza. Porque quando você faz esse tipo de pergunta, você ajuda o treinador taticamente. Mas não você dizer que o treinador, você recuperou, beleza, você recuperou se ele tivesse feito a pergunta com o Barreiro, beleza. Pergunta até que ficaria bacana. Porque o Barreiro recuperou. Tá jogando bola, tá fazendo gols. Hoje ele não fez gol, mas ele ajudou muito, taticamente, fazendo pivô. É um jogador chato de ser marcado, o Barreiro, cara. É chato, ele é briguento, ele é marrento. Entendeu? Agora, se ele tivesse feito a pergunta pro Barreiro, cara, como que você conseguiu recuperar o Barreiro que até outros dias era um cara detestado pelo torcedor do Fortaleza porque vinha perdendo gols na cara do gol? Pronto, beleza. Teria sido uma pergunta até... Mas você fazer uma pergunta com o Diogo Barbosa, a primeira partida que ele jogou mais ou menos pelo Fortaleza, você dizer que o treinador recuperou ele, aí vou te contar um negócio. Aí é entender quase zero de futebol, né?
Quase zero de futebol. Qual foi a partida que esse cara, contra o último jogo que ele fez contra o Fortaleza, os caras deitando e rolando na lateral, tanto na lateral esquerda como na lateral direita. Que esse Eros Mancuso é outro jogador horroroso na marcação. Beleza, ele apoia legalzinho ali, ele vai, avança, mas se não tiver ninguém para fazer a cobertura dele, é um buraco, irmão. Então é isso que você faz uma pergunta, treinador. Eu observo o Fortaleza taticamente ali, defensivamente, com esses dois laterais que o Fortaleza tem, um buraco ali no setor de defesa, um buraco. Um buraco. O que é que você pode fazer para corrigir isso aí? Porque você só tem 2 zagueiros. Os zagueiros têm que sair para fazer a cobertura dos laterais, porque eles não estão dando combate. Os caras estão pegando livre na ponta. O que é que você pode fazer para corrigir? Aí você, é verdade. Vamos assistir aqui a fita aqui do jogo aqui. Aí você coloca ali uma pulga na orelha do treinador e ele, verdade isso aí. Vamos corrigir isso aqui, Vamos corrigir. Mas não. O setor defensivo do Fortaleza com esses 2 laterais é um pandemônio, velho. Se ele pegar pontas bons, já era, né? Já era. Enfim, mas é esse tipo de pergunta que eu cobro, né? Na coletiva de imprensa. Mas, mais uma vez aí, parabéns ao Mário pela pergunta. Mário, meu parceiro, parabéns aí pela pergunta. Pergunta bacana, é desse tipo de pergunta, irmão, que a gente tem que fazer mesmo, treinador. Nada de pergunta, e por que o Fortaleza perdeu? O que foi que houve com o Fortaleza? Ora, o que foi que houve? O que foi que houve? Aí tem gente que pergunta isso, o que foi que houve com o Fortaleza? O que foi que houve? Não, você pergunta taticamente. Entendeu? Por que você colocou isso? Por que você fez essa peça? Por que você fez essa substituição? Já que tinha essa outra aqui? É isso? Esse tipo de pergunta, né? Mas é isso. Valeu, galera, do canal TV FM Futebol ao Vivo. E é isso aí, amigo. Qualquer novidades do Fortaleza a gente vai estar colocando aqui no nosso canal. E é isso aí. Para você que não é inscrito, se inscreve. Não esquece, deixa o like. Seguimos. Em vivo, cara. Brincadeira não, galera. Eu tô que não durmo, cara. Tanto quanto o Fortaleza ganha, quando o Fortaleza perdia, né? Mas é isso. Quando ganha, a gente não dorme porque fica ansioso, né? Fica aquela ansiedade. Mas é isso. Seguimos. Mais vivo que nunca, amigo. Te cuida, canal. Te cuida. O Fortaleza terminando na frente do time do canal nessa temporada. Cara, eu vou... Ai, velho, eu acho que eu vou encher a cara, viu? Eu vou encher a cara. Vou combinar com o Inácio pra gente encher a cara. Mas é isso. Valeu, galera. Valeu, um abraço. Valeu.